Olá, gente! Deus abençoe sua vida, seu coração. Nós estamos aqui em família, né? Eu, a Lulu, nosso filho Eduardo, nosso genro, com a Belzinha e a Sara, para um podcast, um realcast, como diz, né? Para a gente pronunciar certo. Bom era falar tudo em português, mas realcast tem português, tem inglês, isso me dá a oportunidade de fazer uma homenagem aos meus queridos amigos, pastor Pedro e também a pastora Silvia do Canadá. Estamos aqui com a xícara, né, da caneca da igreja deles, 2 ou 3 Church. Então, Brasil e Canadá hoje aqui na mesa. Gostaria de fazer essa homenagem a eles. E nós estamos aqui dando um passo nessa direção, faremos muitos outros, para explorar assuntos hoje que são dilemas, são necessidades, são situações dentro da nossa casa que a gente quer romper, na nossa vida que a gente quer vencer. Obviamente ninguém tem a pretensão aqui de ter a verdade absoluta, mas sobretudo também de fazer as perguntas corretas. Estava conversando ainda há pouco entre nós aqui que hoje a gente precisa fazer as perguntas que Deus quer responder. Fazer as perguntas certas é o primeiro passo para a gente ter as respostas que a gente de fato precisa. E nós estamos aqui, queremos falar um pouquinho hoje aqui sobre o universo da oração no mundo familiar. Quero deixar a Lulu dar o seu bom dia. Bom dia, gente, a paz. Então, estamos aqui, esse nosso momento em família, vamos aqui ter uma conversa. Creio que o Senhor vai trazer muitas discussões, né? Muitos pontos, mas eu creio que vai ser muito edificante para todos. Meu filho? Amém, gente. Oi, gente, é um prazer inenarrável estar aqui com você. A gente está em família, palavra. Estamos aqui na mesa, compartilhando um pouquinho do nosso coração, aquilo que a gente tem conferido em Deus, vivido juntos. E vem com a gente que essa jornada vai ser muito linda. Meu amor. Oi, gente, muito feliz de estar aqui nesse formato novo. E nosso coração, nesse realcast, é que realmente seja o mais perto do real. Que possa ser parecido com as nossas conversas à mesa, com os nossos cafés, com as nossas discussões, mas agora aberto para você também estar junto, se alimentar conosco. A gente está muito feliz de poder compartilhar um pouco a mesa com vocês. Oi, gente, como a Bel falou, é um formato novo, mas na nossa vida diária acho que é a coisa mais comum, que é sentar numa mesa e trilhar sobre os assuntos do Senhor. E quero engatar aqui, já aproveitar, sobre um assunto que nós recebemos muito, uma pergunta, alguns questionamentos sobre como se faz um culto doméstico, como nós aqui de casa fazemos, como vocês faziam quando a gente era criança, se há um jeito bíblico de fazer isso. Opa! Se há um jeito bíblico de fazer um culto doméstico. Então, queria jogar na mesa pra ver o que vai sair. É uma pergunta que eu recebo bastante também, Sara, no meu Instagram. Sempre que eu tô falando alguma coisa relacionada a crianças, e ultimamente eu tinha comentado um pouco sobre o prejuízo das telas para as crianças, e as mães, na ânsia de também não só tirar, né? Você precisa colocar algo que alimente no lugar. Eu recebi muitas perguntas sobre como fazer um culto doméstico. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Tipo, tava todo mundo dentro de casa. Verdade. E parou para se pensar na possibilidade de que eu posso fazer um culto na minha casa. Nem tudo se resume à instituição, a um prédio. Só que como fazer, por onde começar? E uma coisa que falou muito forte no meu coração, que a gente estava conversando ontem na mesa, é que as pessoas sempre vêm atrás de um método. E é claro que, principalmente se tratando de criança, quando você ainda... ou, enfim, de jovens, você deve ser intencional enquanto você está criando seus filhos. Só que não existe um método. Mas como que eu vou ser intencional se não tem um método? Não. Você pode escutar uma mãe que já faz isso, ou você pode escutar meu pai falar sobre isso e falar, nossa, esse jeito que o pastor Juscelio fez na casa dele, eu acho que vai funcionar aqui em casa. Eu vou tentar esse caminho. Você está tentando encontrar um método para a sua essência, mas o método por si só, ele é falho. Porque se você pegar um método muito legal, de um curso muito legal, e você começar a reproduzir, mas aquilo não for uma exteriorização do que já tá dentro, você vai fazer o culto um dia, 2 dias, daqui a pouco uma criança chora, o marido hoje não quer participar, aí aparece um aniversário no lugar, uma coisa, e aquilo desaparece. Por quê? Porque a vida de oração no lar, ela é algo que você tem uma vida de oração. Você pai, você mãe, você filho, tem uma vida de oração, uma vida devota, uma vida de entrega. Nada a ver
com a vida da igreja local. Sim. Ainda que isso é o que te sustenta. Mas assim, é a sua vida pessoal com Deus. Isso é tão latente que isso vai externalizar, vai ser expurgado e toda a sua casa vai se alimentar disso. E pode ser materializado num culto doméstico. É exatamente isso. Eu penso que as pessoas elas sempre vêm atrás de nós em relação a tudo, né? Pra procurar um método, mesmo com um coração sincero de colocar um princípio, um valor dentro dessa casa, mas através de algo errado, que é um método padrão pra todo mundo. Sim. Só que as famílias não são padrões. Cada família tem sua particularidade, tem suas diferenças, então eu gosto de acreditar que os princípios e os valores, eles são os mesmos. Sim. Que nesse caso, principalmente, seria a oração. Mas a maneira de aplicar não necessariamente vai ser a mesma que a nossa. Agora minha pergunta eu vou jogar pro pai. Quais seriam os princípios e valores para um culto doméstico? É como você fazer um bolo. Na receita, tem coisas que se você colocar antes, não dá certo. Tem coisas que elas precisam vir antes ou depois. Tem coisas que não. Tem coisas que... É como você fazer um omelete com 4 ovos. Meu Deus, qual ovo que eu coloco primeiro? Isso não é o ponto. Omelete, importante ter o ovo. Então é você ter os ingredientes corretos, é o primeiro ponto. Mas uma coisa que eu acho assim, antes da gente dar um passo nessa direção, sabe? Quando eu vejo vocês, quando vocês falam numa perspectiva de filhos. Sim. Porque vocês hoje estão sendo muito questionados sobre receitas de um sucesso. Receitas de uma coisa que deu certo. E eu vejo vocês patinando porque nós não temos uma receita. Exatamente. A gente tinha uma cultura e tem uma cultura. A cultura não se explica. Quando você tem a cultura, você não explica, né? Então, porque ela é parte da tua vida já. Mas uma coisa então vou falar como pai, como mãe aqui. Uma coisa que um pai ou uma mãe crente deve entender é que a oração, e por si só, ela busca um relacionamento com Deus. E tem uma coisa que é muito custoso para os pais de hoje compreender, é que o mundo relacional, ele é muito peculiar. O mundo relacional, ele é muito pessoal na sua forma. Vou usar um exemplo aqui. Às vezes, morre um pai de uma família, e você vai ver lá, tem 4 irmãos. Às vezes você vê 3 lá chorando, se arrebentando de chorar, que você diz, meu Deus, vai se enterrar junto com o pai. Você vê aquele filho lá que não derrama uma lágrima, que tá... Meu Deus, que pessoa insensível, tal. Morre o pai, semana que vem, nenhum daqueles 3 filhos que quase se acabaram tem a menor disposição de cuidar da mãe. Aquele filho que não derramou uma lágrima, se preocupa em cuidar da mãe. Eu te pergunto, quem está honrando mais o pai? Quem amou mais o pai? Quem, sabe? Porque é uma questão de relacional. Então, trazendo nós aqui, a minha maneira de se relacionar com Deus é totalmente diferente da maneira da Lulu se relacionar com Deus. Totalmente diferente. A maneira da Sara se relacionar com Deus é totalmente diferente da minha, e a Isabel é totalmente diferente da nossa. E o Eduardo chegou, né? Como um elemento surpresa, ele quebrou muitos paradigmas em nós. Eduardo vê Deus de uma forma linda, de uma forma grande. Poxa, o Eduardo ele pegou meu Deus preto e branco e coloriu. Então, assim, só que às vezes no colorir você viaja demais. Então, meu Deus, pelo menos a forma está aqui, ele pinta e a gente se ajuda nesse sentido. Mas muitas vezes pai e mãe que são crentes, eles querem introduzir a sua maneira relacional com Deus no seu filho. Então, às vezes, se o seu filho não é peteca, não é pentecostal, na cabeça do pai o filho não sabe. E eu vejo isso muito, muito no mundo das mulheres, de olhar para o homem, seu marido, e achar que seu marido não... Às vezes aquele homem ele tem um temor no coração muito forte. Então, assim, importante que um pai e uma mãe, ele entenda que oração é um universo relacional. O importante é que se relacione com a pessoa certa. Mas a maneira relacional, ela não tem que ser nos meus códigos. E, obviamente, para a gente que é criado na igreja, a igreja ela te traz um padrão. Com certeza. Ela te traz um padrão. E aquilo
é bom e é ruim, como tudo tem dois lados da moeda. E a igreja traz um padrão. E a gente que foi criado naquela escola de igreja, naquela escola daquela igreja local, quando vê alguém diferente, um filho que tem uma iniciação diferente, acha meio estranho no universo relacional. E tem até as modas, né? Hoje eu venho do tempo que o culto na igreja era dançado, batendo palma. Hoje, para você ser espiritual, você tem que estar assim no culto. Entendeu? Tem os tempos e tem as modas, né? Eu acho que uma coisa que a gente podia, para quebrar mesmo esse método, uma cartilha, quando eu era criança, não faz muitos anos assim, quando eu era criança, a nossa casa ela era uma vida de oração. Mas o que me marcou muito, é que o pai, ele viajava de segunda a sexta, porque trabalhava fora, né? Ele viajava. E a mãe ficava em casa conosco, comigo e com a Bel. E a mãe, ela tem uma prática de oração, não é uma prática, ela tem realmente uma vida de oração. E na vida de oração dela, foi assim que eu cresci, vendo ela orar. Tanto que quando as pessoas me perguntam, Sara, como é que foi teu batismo de oração em línguas? Eu aprendi como uma língua, como você aprende português, se você tem um... Foi tão natural, Foi tão natural que, assim, eu fui, de tanto ouvi-la, eu fui falando, repetindo, depois já se tornou algo meu. E uma coisa que eles sempre contam, que daí eu já não me lembro tanto, eu me lembro, assim, vagamente, é que às vezes chegava alguma visita em casa, e eu bem pequenininha, tava no quarto orando. Podia ser a tia mais legal, eu estava orando. Sim. Eu estava orando. Porque eu via a mãe entrando na sala e ela ficava, e não importa o que acontecesse fora, assim, né? Aquele momento era dela. Ela não ia trocar de prioridades ali. Então a mãe tinha essa vida de oração, né, mãezinha? Sim. E é muito interessante porque hoje eu vejo muitos pais querendo um método, né? Uhum. E eu vi muitos pais também fazendo o dito culto doméstico em casa, assim. Sim. Você vai trazer a palavra, você vai trazer o louvor e você vai... E quando eu olhava aquilo, de verdade, para mim era muito estranho, porque eu não fazia aquilo em casa. Deixa eu falar que tem uma historinha de um pastor que o pastor mandou fazer os cultos domésticos em casa, obviamente doméstico tem que ser em casa. Aí o presbítero chegou em casa, botou todo mundo na mesa, a esposa, o filho, a filha, e começou o culto doméstico dizendo assim: eu saldo a amada igreja com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava em volta da mesa com a família, mas ele tinha aquele padrão tão fixo, mas pode voltar, é só... Então, assim, quando eu olhava aquilo, eu até tentei fazer algumas vezes, de verdade, a gente tentou, verdade, né? Mas foram assim, eu acho que 3 vezes em toda a nossa vida, eu acho que foi isso, né? Que, a Isabel vai trazer a palavra, louvor nunca deu, gente. Em casa não deu certo. Quando ela cantava, Deus saía. Aí não deu. Então, só que porque assim, você não pode trazer a pregação, o louvor e fazer dentro de casa, porque a vida da família não é aquele culto que está lá no domingo à noite, né? Sim. A tua criança, ela tem uma vida dentro de casa, a sua família, ela se move de uma forma diferente. Eu não chego para o José e digo: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Não, ali é pai, ali é mãe, ali é um beijo, ali é um abraço. Agora, nós precisamos ter, sim, uma... como é que é? Agora intencionalidade. Intencionalidade de oração. Um culto de oração sempre. Aqui em Deuteronômio fala que... tu abriu Deuteronômio também? 6? 6. Tá aí a mão. Amarás o Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, quando José ministrou isso para mim, eu fui em busca disso. A palavra do Senhor, ela tem que estar sempre no meu coração. E ela vai exalar. Só que, lógico, no começo da minha caminhada, ela não estava toda no meu coração. Eu pegava só alguns versículos e algumas coisas que me abençoavam. E o Juscelio falava: tem alguns pontos que já são desde a nossa infância na fé cristã. É desde o começo, é desde quando nós nascemos em Cristo. Então, a gente tem o princípio da oração, do jejum, dos devocionais, a gente tem que ter isso. Então, se o pai começa uma caminhada com isso, o Senhor vai acrescentando. E uma das coisas que eu li aqui depois você pode continuar lendo, que é ao deitar, ao levantar, ao sair, ao chegar. Então, eu tinha isso muito dentro da minha cabeça. Então, ao deitar, o que a gente fazia? Eu comprava um livro, a gente sempre foi atrás de alguma coisa que pudesse nos ajudar. Sim. Então, eu tinha um livro do Smillinguini quando as crianças eram pequenas. Então, toda noite
Eu não ia lá, vamos lá, gente, vamos fazer o nosso culto doméstico. Era contar uma historinha pra dormir, como qualquer pai e mãe faz, Mas faz parte da vida da família. Né? Aquela seria a última palavra que a criança ia ter. Ia ter, antes de dormir. Aí ali a gente orava, ali no livro do Esmilinguido tinha uma pergunta, né, Bel? Eu acho uma que coisa era assim, uma né? reflexão, né? É uma reflexão, uma E pergunta. aí a gente conversava rapidamente sobre aquilo ali, a gente orava coisa de meio segundo Muito rápido. e dormia. Teve um outro período da nossa vida que eu e a Gisele, a gente teve que orar 3 anos pela Sara de madrugada. Isso é um culto doméstico. Tudo se torna um culto doméstico. Então, na mesa, nosso culto doméstico maior sempre foi na mesa. Porque como o Gisele viajava de segunda a sexta, quando ele chegava, já estava tudo pronto, né? A comida já estava pronta, a casa já estava lavada, as meninas já estavam arrumadas, não tinha tarefa para fazer. Eu preparava todo o ambiente para a chegada do Gisele. Então, às vezes, a gente fazia cartaz, a gente fazia, deixava balão pronto, às vezes a gente deixava o quarto dele arrumado. Isso fazia com que as meninas entrassem no nosso culto doméstico. Era um culto da nossa casa, né? Então, na mesa, quando chegava no sábado, nós não tínhamos a hora para sair da mesa, né? Então, com as meninas ainda pequenas. Então, ali a gente conversava, ali a gente discutia, ali as meninas falavam sobre como é que foi a escola, se elas tiveram algum... Esse é o culto real da casa, né? E a gente saía, levantava. Quando elas começaram a ir para a escola, já estavam maior. Teve um período que a gente colocou ela na van, né? Topic, eu não sei como é que... Van escolar, né? Van escolar. Escolar que leva. E como a Isabel já era um pouquinho maior... Eu disse assim, filha, tu levanta, a Sara já se arruma sozinha, a mãe vai ficar dormindo. Aí até que chegou assim, não, você tem que ser, você que tem que levantar com elas. Eu lembro que foi uns 2 meses eu acho que é porque eu tava maior, a Sara tava estudando à tarde na época, e como eu era maiorzinha, eu ia sozinha. Eu acho que era isso. Ela já podia levantar sozinha. Já tinha idade pra isso. Por quê? Mas isso era muito lindo. A Lulu não ia acordar a Isabel, porque a Isabel já tinha que aprender a responsabilidade de acordar, levantar. Só que a Lulu, ela disse, não, eu não posso ficar na cama dormindo. Porque era 6 horas da manhã. Eu não quero que ela substitua o meu... não era ela substituir o que a mãe tinha que fazer. Sim. Porque o contrário disso também é você vai lá, acorda, leva o café na cama. Não, a responsabilidade é responsabilidade. Só que daí eu acordar, e quando o Senhor ministrou no meu coração, não... Ela tem que te ver. Você é a figura. É como se vamos dizer assim, né, gente? Enviar pra escola toda manhã, né? Como se você fosse o Deus ali, entendeu? Você vai dar o primeiro alimento para sua filha. Ela não vai se alimentar do nada. É o primeiro gosto que ela vai ver, né? Então assim, aí eu deixava, a gente fazia um café, obrigava ela a tomar café, porque nessa idade ninguém quer tomar café, né? Até hoje, aí a gente obrigava ela a comer pelo menos alguma coisinha. E ali eu dava um beijo. Eu não orava, gente. Às vezes a gente orava porque se tinha uma prova, né? Se tinha prova. Sara mesmo, você tinha que fazer um jogo. Cada prova era uma vigília. Não, Sara. Isso era engraçado, porque é porque você vai construindo um lugar no coração do filho de que se ele ainda não tem a autoridade para ser o seu próprio culto, para fazer, então ele ainda encontra no pai. Então, como a mãe e o pai era a primeira pessoa que a gente via antes de ir pra escola, ali eu já tinha como se fosse um devocional. E eu me lembro uma vez que a mãe, por algum motivo, acho que eu tinha vontade de viagem, eu já tava no ensino médio, ela não conseguiu acordar pra me levar na escola, e a tia levou, pois ela foi na minha escola só pra orar comigo. Porque eu acho que não tinha celular ainda. Que era a prova, né? Isso. E também uma coisa que eu queria abordar... mas era bom esclarecer que a Sara encontrava algumas dificuldades especiais na escola que a Isabel não encontrava. Então, cada vez que tinha prova, a Sara entrava num pico de ansiedade altíssimo, às vezes dava febre e tudo. Muito mesmo. Por isso que hoje ela tem um curso dentro da plataforma Casa Real sobre ansiedade, é porque ela realmente soube vencer muitas coisas. A coisa que eu queria abordar, porque a gente falando assim, sobre a mesa, sair e tal, parece que quando a pessoa decide tomar essa cultura, porque é uma cultura de oração, é uma vida diária de oração, parece que pronto, ela vai ter em todos os campos da vida dela um papo bom com a família, só que não é assim, porque vale lembrar, por exemplo, hoje, se a gente senta na mesa, a gente tá falando de Deus. Né? Se a gente faz uma viagem, a gente tá falando de Deus. Quando a gente não tá falando, a gente tá brincando, a gente tá cantando uma música que também é um louvor, a gente tá... Às vezes o pai começa, vamos fazer um quiz bíblico aqui. Quero ver quem vai falar o nome dos 12 discípulos. Então,
É uma vida, só que foi uma construção. Porque quando a gente era pequena, nem sempre era assim, em todo lugar. Só que hoje, a vida de oração deles, primeiro passou a ser a nossa vida. Depois, através da vida de oração deles, nós começamos a ler a Bíblia. E hoje a gente junta as nossas vidas de oração em vários momentos do dia. Só que foi uma construção foi uma construção intencional, mas não foi uma construção pesada. Até porque, se você está debaixo dos princípios do Senhor, o fardo vai ser sempre leve. Uma coisa que é importante falar é que a palavra cultura, ela vem do culto. Então, a cultura da tua família, a cultura da tua casa, revela que culto que você tem. Então, se você cultua um Deus de paz, não tem como você cultivar discórdia dentro de casa. É por isso que a palavra de Deus, como fala aqui, ela tem que estar no nosso coração. Sim. Porque você não vai expressar aquilo que não está no seu coração. A boca fala que o coração está cheio. Então, quando havia uma discussão aqui em casa, o que vinha na minha mente? A palavra branda desvia o furor. E às vezes o silêncio. Tudo isso é um culto. Porque você tem uma vida, né? Eu lembro de uma coisa assim que acontecia muito, que para mim também é um culto, e isso trouxe, eu acho que ajudou muitas meninas nisso. Porque nos 14 primeiros anos de casamento, pelo menos 6 a 8 meses do ano, eu saía de casa segunda, voltava sexta. E então, eu era um pai ausente nesse sentido. Sim. Mas a Lulu, ela se encarregava de fazer um pai presente, porque pelo menos uma semana sim, uma semana não, 2 semanas não e uma sim. Ela, quando chegava durante a semana, ela comprava cartolinas com aqueles pincel, lápis de cor, e ela sentava no chão da sala com as meninas para escrever lá para quarta-feira, que eu ia chegar na sexta: o nosso rei está voltando, o nosso herói está vindo, o nosso herói está chegando, e botava papai e tal, e as meninas participavam daquele cartaz. Só o fato de estar com a mãe pintando e a mãe junto era aquela, para um filho, uma filha, uma criança, é maravilhoso. Colava nas paredes. Então elas não mentiam dentro de casa, mas o código de honra a essa figura chamada pai era alto. Tem pai que está todo dia dentro de casa, mas às vezes a mãe cria um ambiente de desonra para o pai. Sim. E principalmente quando a figura do pai não está, que a mãe tem a capacidade de mentir ou fazer coisas que desonram o pai. O que acontece? Hoje eu vejo que isso ajudou até na perspectiva de ter Deus como um pai que você não vê. Exatamente. Mas tem a presença pela honra. É porque a gente tem que mostrar para os nossos filhos, por isso que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, para mostrar para quem nós cultuamos. Eu tinha que mostrar para as meninas que o meu culto maior era para o meu Deus. Então, eu tinha que estar mostrando para elas a verdade bíblica, mas se eu lesse a Bíblia para ela todos os dias, ia ser um enfado. Que eu acho que é importante, mas não ser essa coisa de se tornar um enfado, porque tem algumas crianças que acham que hoje a Bíblia é um enfado, mas mostrar a Bíblia vivida em você. Sim. Entendeu? E o Eduardo, quando ele chegou aqui em casa, eu queria que ele apopou um pouquinho isso, porque hoje muita coisa foi um idealizador, né? De tudo que tem o acontecido Eduardo na nossa idealizou, vida. né, a Casa Real, porque ele pensou assim: vamos externar um pouco disso. Eu resisti um pouco, né, Eduardo, porque eu achava que isso, eu não quero exibir nada, eu não fiz para exibir, eu fiz para viver. Mas ele disse: não é questão de você, ele disse, meu sogro, não é questão de você exibir, é questão de você deixar as pessoas verem. Sim. Uma coisa que eu acho interessante de falar, principalmente em questão de se ter um padrão, se ter uma cartilha, é que se a gente usa uma ferramenta que deu certo, pelo menos como um chiqueirinho para se começar algo, Sim, pode ser bom. Só que o problema é que a gente se vicia nisso e não gera vida, né? Mas eu gostei disso, Eduardo. É bom você ter um ponto de partida. Não tem problema se ter um ponto de partida para quem não tem nada. Você usava o livro dos Milinguidos? Sim, por exemplo, assim, quando eu me converti, todo mundo queria que eu fizesse devocional. Aí eu pensava assim, cara, os líderes de célula, eu fiquei sabendo que eles oram 15 minutos por dia. Então eu quero crescer em Deus, vou ficar 40 minutos orando. Vou crescer mais que eles mais rápido. Mas, eu fiz um cálculo, uma regra de 3 básica, né? Mas a gente precisa entender que, por exemplo, eu nunca consegui me amoldar no padrão de devocional que as pessoas passam. Sim. Sabe, aquele padrão de, pega esse livrinho, ora tantos minutos, 40 minutos, aí lê um 15 versículo, daí você faz a pergunta, e qual contexto que é
era, para quando que era. Não, quando eu queria estudar a Bíblia, eu sempre gostava de pegar vários tipos de Bíblia, os comentários, estudar e ouvir alguém que era uma referência para mim. Então aquilo para mim não cabia no meu padrão. Só que eu entendi que a primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia é quando Deus está chamando Adão para um relacionamento. Então, se estar num lugar de oração e meditação da Bíblia era para estar num lugar de um encontro com meu Deus... O chamado original? O chamado original, eu poderia estar ali no meu quarto, eu poderia estar na sala. Eu tive já experiências tremendas com Deus dirigindo um carro na estrada para ir trabalhar em algum lugar. Então, a verdade é que a gente até pode começar com um padrão, com uma cartilha, mas que no processo a gente desenvolva o nosso culto racional, que é o que Romanos 12 fala, né? Ali, Romanos 12:1, eu rogo, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, poxa, tem um culto racional. Então, o culto, ele não é só quando eu vou para a igreja. O meu culto racional, ele é diário. É como tá a minha razão, como tá a minha mente. Então, eu vou desenvolvendo isso. Porque o que eu gosto como as coisas são com Deus? Quando você começa numa jornada com Deus, é meio que você aqui e Deus aqui. E a verdade é que Deus, ele sempre vai estar aqui, mas você vai se aproximando de Deus, até que os seus pensamentos viram um pensamento de Deus, o seu sentir vira o sentir de Deus, a sua vida, onde você está, vira a vida de Deus para onde você vai, e as pessoas vão apalpando Deus em você. É como você... a cultura de orar no monte, tem pessoas que têm assim, testemunho, experiências fantásticas quando oram no monte. Mas essa experiência não vem por causa do monte, vem porque ela está orando. Exatamente. Não é o monte que dá experiência, é a oração que dá a experiência, seja ela... Por isso que eu não gosto de arrancar o monte de ninguém. Sim. Porque você arranca o monte, é capaz de arrancar a oração. O importante é que ore. Se você tem uma experiência boa de orar no monte, então vai todas as noites no monte. Se a tua experiência boa é no quarto, vai toda noite no quarto. A gente tem amigos, relatos, tem gente que tem até vergonha de falar, mas acho que foi a Thelma, né, que falou, a Martinello, que Deus... Thelma Martinello foi ótimo. O pai adora. Ele grava um nome só, depois é o nome por casal. Thelma e a Thelma, mas a Viviane, acho que foi ela que disse que as maiores experiências no banheiro. Então, vai bastante no banheiro se as tuas maiores experiências com Deus é no banheiro, né? Sim. A minha melhor experiência é debaixo do chuveiro. Eu tomo banho 3 vezes ao dia. O importante é que você vá para esse lugar do encontro, como o Eduardo eu só falou. queria... O que o pai falou. Uma das as maiores experiências, assim, com Deus que eu tenho é no carro. E eu realmente já fui intencional. Às vezes, algum dia, a mãe tá... Queria comprar uma banana. Tô indo comprar agora, pode deixar comigo. Porque eu sei que ali, por algum motivo, o Senhor falou comigo. Talvez eu dê mais atenção, eu esteja mais concentrada. Mas uma coisa que eu queria abordar, porque a gente também quebra um pouco dessa cartilha, é que como você fazer uma faculdade, né? Você aprende coisas ali. Mas você vai aprender mesmo quando você for trabalhar. Pode sentar com uma pessoa boa nos negócios, que tem empresa. Você aprendeu mais com 4 anos de faculdade ou... Um não negligencia o outro, ou trabalhando. Certamente ela vai falar trabalhando. Por isso que eu acho que a nossa vida com Deus, se os pais eles externam a vida com Deus de forma natural, o pai e a mãe, eu já sabia, se eu levantava e a mãe não estava na cozinha fazendo meu café, é porque ela estava na sala orando. Então, ela externava de um jeito aquilo ali que eu aprendia muito mais do que se ela falasse, Sara, hora de acordar, tal, só que precisa também disso. Uma coisa não negligencia a outra, como o Luiz falou. Se isso é como um começo, amém. Mas depois você não pode colocar Deus dentro do teu chiqueirinho, né? Porque Deus não cabe. Mas o falar, o viver, vai ensinar muito mais do que falar. E eu acho que é assim uma relação, principalmente com criança. Exatamente, eu ia dizer com criança. É porque o falar informa e o viver discipula. Exatamente. E é com criança, mas assim, até com adultos. Então, assim, eu vejo até nas próprias igrejas, tipo assim, não importa o que o pastor pregue, mas as ovelhas, até nas coisas que não precisam, elas vão imitar o pastor. Então, assim, jeito de se vestir, jeito de falar, jeito de se alimentar. E não é porque todo mundo quer imitar, é natural do meio. E para um filho, o pai e a mãe, eles podem não prestar, mas principalmente na primeira infância, e na cabeça de um filho, o pai e a mãe são os heróis, eles fazem tudo certo. Então, ainda que ele não queira, você vai externar aquilo. E uma coisa que o pai... Eles imitam, né, Sara? E uma coisa que eu queria que o pai falasse é... A gente tem uma... Assim, se você tem... Que por isso que
muita da nossa geração ali uma geração de 30 e poucos anos que tá entre eu e o pai, não tá conseguindo passar para a próxima geração, porque ele só tem o suficiente para si. Então assim, se você tá com esse copo cheio de vida com Deus, não é suficiente. E quando você quer alcançar a sua casa, o seu filho, você não pode pegar e dar outro copo e ensinar ele a encher. Não. Você vai ter que aumentar a sua vida com Deus, né? Para transbordar e vai cair no copo dele. Então assim, por mais que todo dia você sente junto, você explica, você fala, filho, você não depende do pai, da mãe, você tem que ter sua vida com Deus, você tem que ter o seu devocional, aqui tá o seu copo, é assim que buscar, agora olha como a mãe busca. Não vai funcionar. Você vai ter que aumentar o seu nível com Deus para esse copo transbordar e encher a vida dele. Que copo todo mundo vai ter? Só transborda. E porque assim, quando você sente essa água chegando, quando eu via o transbordar da vida da mãe, o transbordar da vida do pai, e eu sentia a presença de Deus, depois eu queria buscar, não era porque eles me ensinaram, não, eu sei como que isso é bom. Então, se eu precisar pegar o carro para comprar uma banana só para sentir a presença de Deus, eu vou lá comprar. Então, assim, você criar uma cultura. Deixa eu encostar um exemplo nesse exemplo. Eu lembro que assim que a gente deu o telefone para elas, celular para elas, elas não tinham internet, mas eu tinha internet. Então, elas sabiam melhor que você podia rotear, né? Sim. Você podia rotear. Então, elas linkavam com o meu celular e elas podiam usar a minha internet. Mas para isso, tem um tanto de distância. Elas tinham que ficar meio que perto de mim. Então, enquanto elas estavam roteando, elas me amavam, né? Eu era apaixonado da vida delas, porque elas tinham que ficar num metro quadrado, assim, perto de mim. E até que elas puderam ter o seu próprio Wi-Fi. Então, assim, se você tem um Wi-Fi com Deus, seu filho não tem, mas se ele sente que você tem, ele fica perto de você, porque ele vai usar o teu roteador, você vai ser um roteador, até que ele adquira seu próprio Wi-Fi. Então é a mesma coisa do copo transbordar, isso também é uma verdade, porque as coisas com Deus é uma conexão, né? Sim, eu acho que esse ponto que a Bel levantou e que a gente está conversando é muito do grande desafio que a gente vive hoje como igreja, que talvez a gente vai ter que fazer um podcast só para falar sobre isso, que é de fato convergir as gerações, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje nós vivemos dias que os pais eles estão surtados porque os filhos não querem a Deus. Só que nós enchemos 3 estádios de futebol com jovens. Nossa, então, os jovens, eles querem Deus. Tem uma sede, né? Tem uma sede. Só que, na verdade... Eles não querem o Deus do Pai. Não querem o Deus do Pai. O Pai e muitos líderes, né... Eu brinco, né? Eu não tô no meu lugar de fala, não quero ficar falando para líder, para igreja, não é isso. Mas eu vejo que os jovens, eles estão com sede, eles não têm onde apalpar, não tem referência. Sim. Isso até que era uma coisa que eu falei quando era da Casa Real. Poxa, gente, a gente tem uma coisa, a gente tem uma vida, existe a vida da casa. Eu lembro que eu brincava, para que a vida da casa impacte outras casas, gere vida em outras casas. Então nos faltam referências de casamento, nos faltam referências de pais que educam bem seus filhos, de empresários, de educadores, nos faltam referências. Existe uma frase que ela é uma tônica porque ela é muito real, que ela fala bem assim, o mundo só tem espaço onde a igreja se calou. Ou seja, se o mundo está crescendo na educação é porque a igreja se calou ali. Sim, se o mundo está crescendo no mundo de negócio é porque nós como igreja nos calamos ali. Se está crescendo como influência na vida dos nossos adolescentes é porque de alguma forma nós não ocupamos esse espaço. Treva não existe, né? Treva não existe. O que existe é a ausência de luz. Isso. Então a gente precisa enfrentar esses desafios que é de fato a gente aumentar a nossa medida. Tem um versículo que ele fala muito comigo. Olha, eu tô todo Bíblia hoje, né? Acho que tá em Apocalipse 4. Opa! Que fala bem assim. Apocalipse! Irmão aqui é crente, né? Bora! Que isso. Ó, Eduardo. Não, é uma analogia que eu faço pra minha vida, né? Que ali no 4, Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, antes disso, nos outros capítulos, Deus estava falando das cartas para as igrejas, né? A carta para Éfeso, para Laodiceia, etc. E João, ele meio que olhou e falou, cara, tá tudo perdido, né? Olha só essa bagunça aqui.
Só que em meio a todo aquele caos, Deus fala pra ele, aquela primeira voz, cara, sobe aqui e eu vou te mostrar a partir do meu ângulo, a partir do que eu tô vendo, não a partir do seu ângulo. E o que acontece? Ele sobe, aí no versículo 2 fala, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e tal. Daí 4, ao redor do trono há também 24 tronos, assentado neles 24 anciões, e aí vai discorrendo o que ele viu. Só que o que acontece com a educação de filhos? Nós queremos que os filhos enxerguem algo que a gente não tá vendo. Sim. E como a gente não tá vendo, como a gente não tá nesse lugar, a gente tem dificuldade de passar essa mensagem, dificuldade de passar essa vida. Aí a gente repete o que o Jornal Nacional tá falando, o que a OMS está dizendo. Enfim, a gente acaba sendo fortalecedores das estatísticas terríveis da Terra. Sim. Que elas não são mentiras, porque o que Jesus mostrou para João acerca das igrejas, realmente era mas quando ele chama ele para um lugar, agora ele está dizendo, olha, isso, na Terra a igreja está assim. Agora não olhe para a igreja e queira me ler, porque você vai ver um Deus fracassado. Então não queira ler Deus a partir da Terra. Vem para cá que eu quero que você leia a Terra a partir de mim. Sim. Então é isso. E é engraçado, Sogro, porque daí a gente começa a criar aquelas tônicas, né? Por exemplo, mas é que hoje para a juventude é muito difícil ela querer Deus. Porque tem muita festa, tem muita coisa. Não, cara, na verdade não é isso. É que a gente não tá criando um ambiente para que esses jovens, que esses adolescentes, eles sejam tocados pelo Senhor. Eu gostei dessa fala, porque disse, não, hoje tem muitas coisas puxando os adolescentes, os jovens, por isso que eles não querem Deus, são muita oferta. Cadê as ofertas? Eles estão cortando o pulso, estão em depressão. Se tivesse oferta boa, eles estavam se divertindo. Não, e fora que assim, a igreja ela não precisa ser um centro de diversão, né? Mas ela precisa oferecer alguma coisa. E os pais, eles muitas vezes eles só querem pro filho, vocês têm que encher teu copo e tal, porque ele só tem uma consciência que precisa, mas o dele mesmo tá vazio. Sim. Então a pessoa olha... porque os pais, eles esperam que a igreja faça alguma coisa. Sim. Não vai ser a igreja. A casa, ela tem que ter esse culto a Deus todos os dias. Por mais que a igreja se desvie, a casa não vai estar desviada. Nós mesmos passamos 2 anos sem congregar. Uhum. E a nossa casa... 2 anos intercalado. Um ano... Sem congregação no culto. E não é só com a igreja, né? Os pais querem isso, desculpa, sabe? Os pais querem isso com a escola também, né? Sim, por exemplo, quer que a escola... A gente veio desse mundo educacional, eu e a Bel. Então, o pai quer que a escola eduque o filho. Pelo pai, tem pai que poderia deixar o filho até sábado e domingo na escola. Porque tá atrapalhando a vida dele. Quer transferir essa responsabilidade pro pastor. Na verdade, não. A maior autoridade de uma casa não é o pastor, é o pai e a mãe. Deixa eu colocar um ponto aqui. Para a gente não parecer estar aqui como os autores da crítica. Mas existe uma coisa que a gente precisa refletir. Tem muita coisa boa na igreja, tem muita coisa boa na família. Sim. Mas se a grande estatística nos mostra que a maioria dos filhos não estão querendo Deus, não estão querendo a igreja, então a gente vai precisar falar dos nossos pontos fracos, sabe? Vai precisar falar dos nossos pontos fracos. Agora... Falar dos pontos fracos nesse caso aqui não é exaltar a doença, mas ter o diagnóstico. Pronto. Porque se você não tem um diagnóstico correto, você não tem um ponto de partida para a cura. Então hoje, obviamente que a fala aqui hoje está no despertamento para os pais. Se um dia tiver um podcast aqui, onde nós somos entrevistadores e vocês é que vão dar o retorno maior, obviamente que vocês vão começar a falar com os filhos também. Mas a gente precisa, como pais hoje, ter esse despertamento, esse choque de realidade, sabe por quê? Porque está escrito e escrito está aqui. Antes que venha o último grande dia do Senhor, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma grande restauração familiar vai acontecer, mas o ponto de partida é que o pai se converte ao filho. Não, e uma coisa... Quer falar assim? Não. Uma coisa que eu queria pedir, a gente está encerrando aí, tá nos últimos minutinhos. Foi mais uns 5 minutos aí, passou rápido. Que o pai e a mãe colocassem isso para finalizar. Porque é isso que o pai tá falando, a gente não quer ser os autores da crítica. Só que eu queria que vocês colocassem, assim, pra mim, o que me marcou? Tá, mas é isso que o Luiz falou, tá, mas tem um cercadinho, tem um começo, tipo, a gente tá ouvindo tudo que não fazer, mas eu vou desligar aqui esse vídeo, eu vou parar de assistir aqui, o que eu vou fazer? E eu queria que vocês colocassem o que vocês fizeram Bíblia, não o que vocês fizeram família Souza, né? Por quê? Porque quem conhece um pouco da nossa história sabe que a mãe teve a Bíblia, alguns provérbios em específicos, e
um livro chamado Esposa e Mãe, que pouco falava sobre espiritualidade, como a gente conhece, né? Mas falava o que a mãe deve fazer na prática, como ela deve agir, como ela Porque deve... a vida, Eu trouxe o livro. E o pai... Ó, E o pai, como o pai deve se posicionar? O que é um sacerdote do lar? Não espiritualizando, mas tornando a vida real espiritual. Então eu queria que o pai colocasse esses pontos básicos, bom, sabe? a Lulu se converteu com esse livro. Ela leu muitos livros. Ao longo da história, por isso que eu falo, o mundo relacional com Deus. Ao longo da história, a Lulu leu muitos livros. Muito. E não leu muita Bíblia. Ao longo da história, eu li raros livros, mas eu li muita Bíblia. Empolgado com a Bíblia, a Lulu lia a Bíblia através da minha empolgação. Empolgado com os livros, eu lia a Bíblia através dos livros que a Lulu lia. Aí as pessoas, os livros, algumas pessoas perguntam: pastor, você já leu tal livro? Eu não sei se eu digo que li ou não li. Por quê? Eu não li, mas eu sei a essência dele porque a Lulu leu e transbordou. Então, e esse livro foi educador. Ela está lendo de novo e ela leu a vida toda. Por quê? Porque não é um livro, uma informação. Quando ela leu esse livro é um balizador para construir uma vida. E é simples, né? E é simples, ele é prático. E ela trabalhou em cima desse livro. Aí agora, na hora que a gente foi reeditar o livro, eu lembro que as meninas ficavam: mãe, realmente, você fazia isso. A mulher falou. Só que a mulher falou isso aqui, e ela falou isso aqui em 1960, 1970. Nem foi ela que lançou o livro. Nem foi ela que publicou o livro. Mas são princípios de Deus que são imutáveis. Sim. Então, eu começaria dizendo para os pais, antes de começar qualquer coisa de forma aplicativa nos filhos, mude o seu cardápio. Sim. Sabe? Mude o seu cardápio. Gaste tempo. Muda o teu senso de valor. Então por exemplo, primeiro com relação a si, depois com relação aos filhos. Você tem filho bebê? Se você tem filho criança, tem 6 anos, 5 anos, 4 anos, você não consegue impedir a tela para ele, vai deixar ele gastar uns 20 minutos ou 30 assistindo alguma coisa. Ele vai querer alguma coisa, você vai propor para ele alguma coisa que seja colorido, um desenho colorido, vai ser colorido, um desenho ou coisa desse tipo. Não dê um desenho. Ou você pega um desenhozinho de cristão, bíblico, ou você pega um DVD, né? Eu sou do tempo DVD, você vai achar no YouTube alguma coisa que é musical, cristão, infantil. E que hoje a gente não conhece mais esse mundo, né? Mas existe. Existe. Mas na nossa época era Ana Paula Valadão, era os Milinguido, era só que as meninas ouviam. Só que as crianças... Hoje tem outros canais. Eu chego hoje... muitos, é um número muito alto no percentual da casa cristã, onde as crianças de entre 7 e 11 anos, eles estão assistindo as coisas de programas adolescente. Sim. E aquilo é tudo. Os atores têm de 18 a 20 anos, vestidinho como quem tem 11. Juscelia, mas isso eu acho que é o 5º ponto. Para os pais colocarem em prática. Coloca o seu primeiro. Porque assim, ó, você tem que colocar o básico primeiro. Você tem que colocar a mesa, ao deitar, ao levantar, ao sair de casa. Não sai sem dar um beijo no filho, não volta sem... Tipo assim, aqui em casa, a gente vai na padaria, todos se beijam. A gente volta da padaria, todos se beijam. Só que não é uma regra. Não é uma regra, já é uma vida. O Luiz chega aqui em casa, ele me beija. Ele sai pra ir no Jean aqui perto, ele me beija. Ele tá assim, é uma construção. A gente fez disso aquilo que era o benção pai e benção mãe antigamente. Benção pai e benção mãe. Só que importa pensar que não tem nenhuma melaceira, não tem nada. Porque às vezes as pessoas... querem aplicar, né? Não, pode pensar que, como a Sara está falando, a gente está no carro, está falando de Deus, a gente está na mesa, está falando de Deus. A gente, não, quer conversar sobre mercado e trabalho? Entrevista as meninas, elas vão falar. Quer conversar sobre política? Entrevista as meninas, elas vão falar. Elas não estão num mundo
Então, assim, às vezes as pessoas pensam, vocês vão viajar, então antes de viajar vocês oram horas, né, dentro do carro. Não, gente. A gente vai cantando as músicas de Deus, a gente vai rindo, a gente vai conversando. A gente vai sonhando com outras viagens. Isso. Então, assim, e às vezes depois de ter vida, andado 200 quilômetros, gente, vamos orar pela viagem? Verdade. Meu Deus, não tem vamos uma orar para regra. quê? Então Deus não protegeu. Mas assim, só que a gente ora. E a sensibilidade, às vezes, tem viagem que a gente entra no carro, ora. Tem viagem que a gente entra no carro, não ora. Se no dia que ora, não sei se é por negligência, e no dia que ora, não sei se é por sensibilidade. Mas Deus vai te conduzir. As palavras, na realidade, Mas, ela tem que estar no nosso coração. Baseado no que vocês viveram, o que vocês diriam? Não, eu queria que o pai colocasse. A mãe, ela colocou alguns, né? Então, assim, ao deitar, ao levantar, pôr a mesa, estar presente. Sim. Porque sempre quando o Senhor fala da mulher, fala de ser uma boa hospitaleira, boa dona de casa, e a mãe sempre traz muito isso. E eu queria que o pai colocasse, assim, não sei, 1, 2, 3 pontos, que é o homem, tipo, o que Pronto. Pontos básicos de um homem cristão. Se tem alguém assistindo agora, cara, eu queria a gente finalizar eu queria melhorar essa condição de um culto familiar, de tornar a nossa casa um pouco mais sensível a Deus. O homem, a mãe e o pai vão ter que decorar Deuteronômio 6. Decorar Deuteronômio 6, do versículo 1 ao 9. Decora. Decorou. Agora, pai e mãe, olha, sentam do lado de cada mesa, outro senta do lado da mesa. Isso aqui, como um termômetro, em que ponto nós estamos, de 0 a 100, em que percentual nós estamos, e a partir daqui, o que a gente pode fazer para melhorar? Não queira entrar na academia e pegar 100 quilos por dia. Não. O que nós podemos melhorar? Estabelece metas alcançáveis. Sim. Entende? Estabelece metas alcançáveis. E trabalhe com a constância, né? Pronto. Sim. Porque assim, o mundo nutricional diz o seguinte, que você é o que você come. Só que esse mesmo nutricionista que diz para você que você tem que ter uma alimentação saudável, ele também vai dizer, olha, quando tiver um aniversário, um domingo, uma coisa assim, se rolar um sorvete, toma um sorvete. Se rolar uma batata frita lá, come, não tem problema. O problema, a questão é o que você come todos os dias. Por isso que pediram para mim não distorcer as questões. Aqui responde aquela pergunta da caixinha que muitas vezes fazem. Como lidar com avós que às vezes estragam meio a educação do filho? Não estraga. Avô não estraga a educação de filho. Por quê? Porque o filho está todo dia com você. Pastor, mas no meu caso, a avó e a avó estragam. Claro, estragam porque você não educa o seu filho. Seu filho vive enterrado na casa do seu avô. Não, você que é o avô. Ele é o avô. Tá fazendo papel de pai. Exatamente, porque se for dentro de um padrão correto, o avô visita. E a criança, o neto visita o avô. Sim. E aí naquele dia, se o avô faz tudo errado, não distorce a criança. Ela vem para casa, ela tem 2 horas de distorção, mas ela ganha o padrão. Sim. Aquilo que você ordena a sua casa todos os dias. Deuteronômio capítulo 6, ele precisa entrar. Se a igreja não entendeu isso aqui, eu gostaria de dizer que o universo ideológico da esquerda entendeu, aplicou nas escolas, e em 2 décadas eles arrebentaram com uma geração de jovens. Sim. Isso Acho aí. que é isso aí, né? É isso aí, gente. É forte, né? Não, é que é tão forte que você fica meio tonto assim. Você fica... É verdade. Meu Deus, é verdade. Cada vez que eu escuto essas coisas, eu fico numa crise dentro de mim. Amor, vamos fazer um monte de filho pra gente colocar a palavra de Deus bem certo. Essa é a parte que ele gosta. Aí eu penso, meu Deus, é tanta coisa pra fazer certo. Se eu fizer metade do que meus pais fizeram, já tá ótimo. Melhor não fazer filho nenhum, que é pra não ter erro. Mas a gente sabe que nada no Senhor é baseado no medo, né? Então esse não é o caminho. Mas eu acho que era isso que a gente queria compartilhar um pouquinho hoje, né? Amém. Eu queria, se fosse para encerrar, eu encerraria fortalecendo o que o Eduardo falou. O diagnóstico da terra, a gente já tem. Vamos subir, encontrar essa janela aberta, Amém. onde o poder de Deus aumenta, onde a graça de Deus aumenta. Uma das propostas da família, da plataforma da Casa Real, é desenvolver e dar crescimento para o próprio indivíduo. Porque eu nunca vou esquecer daquela cena marcante, né, de Nárnia,
Você não está desviado se você assistir Nárnia. O segundo filme, né, o número 2, que já passaram 100 anos, quando começa o segundo filme, já passou 100 anos, eles voltam em Nárnia, e aquela menina, aquela criança Lúcia, quando ela encontra o Aslan, ela encontra o leão, ela tem um choque. Ela diz, Aslan, como você tá grande. Como você cresceu. Não, ela diz, como você tá grande. E eles, não, eu não estou grande. Foi você que cresceu, Lúcia, e quando você cresce, você me vê maior. Então, quando você cresce, você vê esse Deus maior, né, e vê o problema menor. Então, esse ponto, por isso que a Casa Real ela sempre trouxe essa proposta, que a gente se desenvolva, cresça em Deus. É o que a gente está buscando fazer aqui. Aqui não tem a verdade absoluta, aqui não tem a verdade máxima, aqui tem um pano de explanação para a gente poder aumentar nossa perspectiva sobre as coisas de Deus. Amém. Né? Quem é que ora? Quem é que ora, gente? Porque nós somos crentes, né? Ora, Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa mesa, por tudo que foi compartilhado, que de alguma forma possa alimentar essas pessoas que estão nos ouvindo, porque, Pai, não tem a ver conosco, tem a ver contigo, então não a nós, Senhor, mas a Ti nós rendemos graça, glória, louvor e adoração. Leva-nos nesses lugares em níveis mais altos, onde o Senhor está, porque a Tua palavra diz que agora, nesse tempo, nós já estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, e nós queremos ver a partir desse prisma, não a partir do nosso prisma caído, não a partir da nossa crise, nós queremos crescer de glória em glória, Senhor, não de crise em crise, nos agarrando a todas as Tuas verdades, a tudo que o Senhor falou sobre nós e Te obedecendo à medida que Te ouvimos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por estar conosco. Um abraço. Gente, foi um prazer inenarrável. Até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.